paz do Senhor Jesus, meus irmãos, quem vos fala é o seu irmão em Cristo Jesus, pastor Luciano. Tem uma palavra de Deus para a sua vida. Todos os dias nós estamos aqui no canal trazendo uma mensagem de edificação para a sua vida espiritual. Eu estou aqui na igreja e o Espírito de Deus martirizou, queimou no meu coração para poder estar trazendo uma palavra de Deus para a sua vida. Meus amados irmãos, no texto bíblico, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9 e ao versículo 3 está escrito dizendo assim: e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, amantes da palavra de Deus, o livro de Atos é um livro denominado como livro do Espírito Santo, devido à influência, devido à operação do Espírito Santo neste livro, do capítulo 1 ao capítulo 28, você vai ver a ação do Espírito de Deus eminente neste livro tão poderoso que é o livro de Atos, mostrando e revelando as obras da igreja primitiva ou da igreja neotestamentária, uma igreja que nada parou ela, uma igreja que foi avante, confiando, crendo no poder do Senhor Jesus Cristo. O texto bíblico a qual acabei de fazer menção para os irmãos se encontra no livro de Atos, capítulo 9. A Bíblia Sagrada diz que Saulo de Tarso, um homem a qual o diabo colocou no seu coração para poder perseguir a igreja, para poder prender e para poder matar aqueles que anunciavam o caminho da salvação. A Bíblia diz que quando Estevão morre, que foi o primeiro mártir da história, a Bíblia diz que o sangue de Estevão espirrou nas vestes de Saulo, e ele se consentiu, ou seja, ele teve prazer na morte de um cristão. No capítulo 9, ele vai pedir cartas ao sumo sacerdote para poder prender e para poder matar. Saulo é um mercenário daquela época, porque matava e perseguia no nome de Deus. Esses são os piores, que a qual matam, prende no nome de uma religião. Mas diz a Bíblia que a igreja primitiva, ela ficou dispersa, os irmãos começaram a se esparramar. Aí diz a Bíblia que Jesus vai ter um encontro com ele. Eu estou aqui apenas resumindo este texto bíblico. Diz a Bíblia que ele, com cartas, com autorização do sumo sacerdote na época, indo até Damasco para poder prender, para poder perseguir aqueles que estavam no caminho da salvação. Aí o versículo que eu li, eu queria falar um pouco sobre este versículo. Diz a Bíblia que o Senhor cercou em um resplendor de luz, em um resplendor de luz. Veja bem que Jesus se revelou a ele por meio de um resplendor de luz. Aí diz o versículo 4: e caindo em terra, eu não sei se ele estava em cima de um cavalo, ou se ele estava em pé, eu só sei de uma coisa: e caindo ele em terra. Aí diz a Bíblia: e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Isso aqui eu achei interessante, porque
porque ele caiu por terra, e quando ele caiu por terra, ele ouviu a voz de Jesus. Ele só ouviu a voz quando ele caiu por terra, porque tem muita gente que às vezes está na sua arrogância, está no seu orgulho, na sua soberba, com seu nariz empinado, e não ouve a voz de Deus. Mas quando Jesus cerca esta pessoa, e esta pessoa cai por terra, esta pessoa ouve a voz de Jesus. Porque tem pessoas que enquanto está de nariz empinado, está olhando para cima, achando que é alguma coisa, pensando que é alguma coisa, esta pessoa não ouve a voz de Jesus. Mas quando Jesus pega esta pessoa e faz ela cair por terra, essa pessoa ouve a voz de Deus. Você sabia que tem pessoas que só vai ouvir a voz de Deus em cima de um leito, de uma cama, de um hospital? Você sabia que tem pessoas que só vai ouvir a voz de Jesus quando a empresa falir, quando perder tudo? Você sabia que muitas pessoas só vai ouvir a voz de Deus quando estiver no extremo, no fundo do poço? Saulo vai ouvir a voz de Jesus, mas prostrado, caído com o rosto em terra, porque tem pessoas que enquanto está de pé não ouve a voz do Senhor, mas quando Deus tem um propósito, quando Deus tem um chamado na vida de alguém, o próprio Jesus vai se encarregar de se revelar para esta pessoa, para poder cair por terra. E quando ela cair por terra, seja no leito de uma cama, seja em perder algo que está apegado, seja quando cair a soberba por terra, esta pessoa então vai ouvir a voz do Senhor e vai perceber tamanha besteira que estava cometendo distante do Senhor. Saulo, um homem orgulhoso, um homem soberbo, um homem que se achava melhor do que os outros, um homem que perseguia, que falava mal da igreja, mas quando Jesus teve um encontro com ele, que ele caiu por terra, ele ouviu a voz de Jesus. Eu ouvi a voz de Jesus dentro do hospital de Planaltina DF. Tem gente que vai ouvir a voz de Jesus quando estiver no extremo, porque enquanto está tudo bem, não ouve a voz de Jesus. Jesus até tenta, eis que estou à porta e bato, se ouvir a minha voz, abre o teu coração. Jesus bate na porta todos os dias, mas a pessoa não está nem aí para Jesus. A pessoa não abre o coração, continua falando mal da igreja, continua falando mal dos pastores, continua perseguindo a igreja, continua criticando os irmãos que servem ao Senhor, até o dia em que Jesus te pegar. Saulo é aquele tipo de pessoa que alguém vai dizer bem assim: esse aí nunca vai se converter, esse aí nunca vai ser crente, esse aí nunca vai se converter. Saulo é aquele tipo de pessoa que alguém olha para ele e fala assim: esse aí se converter nunca. Jesus vai lá e converte ele. Jesus vai ter um encontro com muitos Saulos que estão perseguindo, que estão falando mal, para poder trazer para a presença de Deus. Eu quero profetizar, mediante não as minhas palavras, mas mediante a esta palavra, Jesus vai ter um encontro com Saulos da sua família, da tua casa, que fala mal, que persegue, que critica, que tem se levantado contra a sua vida. Ele não vai morrer. Jesus vai ter um encontro com ele e vai converter o coração dele, vai converter ele ao evangelho cristocêntrico, e ele vai estar servindo ao Senhor junto contigo, e os teus olhos vai contemplar que Saulo não vai morrer, mas Saulo vai cair com o rosto em terra, vai ouvir a voz de Jesus e vai entender que o Senhor tem um chamado na vida dele. Que Deus te abençoe. Fique com esta palavra em nome de Jesus.